Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 18º dia, Tratado, parágrafo 191. Jacó, figura dos predestinados. Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível, para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Em todas as coisas ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças e amorosa, sem queixas, ao menor sinal da vontade materna. O pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca mandou buscar os 2 cabritos, ele os trouxe, a fim de ela os preparar para Isaque. Jacó não replicou nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um homem só. Mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Ele depositava uma confiança sem limite em sua querida mãe, como não contava absolutamente com sua própria experiência. Apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e as consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu, de que tomaria sobre si a maldição. Ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que vinha em sua mãe. Parece que uma das razões por que ele permanecia em casa, tão sedentário, é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se das más companhias, que corrompem os costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Vive em casa, sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento. São interiores, se aplicam à oração, mas conforme exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que parece às vezes fora, no mundo, fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que fazem no interior, em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança. Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e aprovação do mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no recolhimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar por si próprio maravilhas naturais e da graça no mundo, como tantos Esaús e Réprobos. A glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são vossos tabernáculos. O pardal encontrou uma casa para se alojar, a rola um ninho, onde abrigar seus filhotes. Oh, como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizeste primeiro a vossa morada. É nessa casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro. Em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes, para elevar-se à perfeição deste vale de lágrimas.
Eles amam eternamente e tornam em verdade e honram em verdade a Santíssima Virgem como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam como Jacó tudo o que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo o que creem poder adquirir sua benevolência. Trazem e lhe entregam não só 2 cabritos como Jacó e Rebeca, mas seu corpo e sua alma, com tudo que do corpo e da alma depende, de que são figuras os 2 cabritos de Jacó. Primeiro, para que ela os receba como um dom que lhe pertence. Segundo, para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchando-os e despojando da própria pele de seu amor próprio. E para agradar por este meio a Jesus, seu Filho, que não quer para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmo. Terceiro, para que os prepare ao gosto do Pai Celeste, para servir a sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura. Quarto, para que por seus cuidados e intercessões, este corpo e esta alma purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados, bem preparados, sejam manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas, que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como lhes ensinamos, para testemunhar a Jesus e Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem que amam a Jesus, que honram Maria, mas não com sua substância, com seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com os sentidos, sua alma com todas as paixões, como fazem os predestinados. Eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem, seguindo com exatidão os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de sua mãe, que lhe disse: meu filho, segue os meus conselhos, ou como os criados nas bodas de Caná, aos quais a Santíssima Virgem diz: fazei tudo o que ele vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, embora por direito natural não devesse recebê-la, porque os servos nas bodas de Caná seguiram o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que nessa ocasião, a pedido de sua mãe, converteu água em vinho. Assim, todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste foram honrados com as maravilhas de Deus. Só receberão essas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderão suas bênçãos por falta de submissão à Santíssima Virgem. Os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar seu socorro. Olham-na como a estrela polar guiando-os a seguro porto. Comunicam-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades. Acolhem-se às misericórdias e doçura para, por sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se até escondem-se e se perdem de um modo admirável em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas, para aí encontrarem plenamente a Jesus, que aí reside como nos mais gloriosos dos tronos. Oh, que felicidade! Não creiais, diz o abade Guerrico, que seja maior felicidade habitar o seio de Abraão que o seio de Maria, pois nesse colocou o Senhor o seu trono. Os réprobos, ao contrário, põem toda a confiança em si próprios, só comem como o filho pródigo
o que comem os porcos, como vermes, só se alimentam de terra, e porque amam somente as coisas visíveis e passageiras, como os mundanos, não apreciam as doçuras e suavidades do seio de Maria. Não sentem aquele apoio e aquela confiança que os predestinados sentem pela Maria, pela Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente sua fome exterior, como diz São Gregório, porque não querem provar a suavidade que está preparada no próprio íntimo deles e no íntimo de Jesus e de Maria. Finalmente, os predestinados mantêm-se no caminho da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na, e nisso eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhe diz: bem-aventurado os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas de minha vida, com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e doçura que eu lhes comunico de minha plenitude, e com muito mais abundância que aos outros, que não me imitam tão esforçadamente. Eles são tão felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenho imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma ou outra oração em sua honra ou fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, eu repito, com transportes de coração. Quão felizes são aqueles que, sem se deixar seduzir por uma falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão infeliz, porém, malditos aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos do vosso filho. Malditos que se afastam de teus mandamentos. Terminamos aqui o 18º dia do tratado. Vamos agora às orações. Ladainha do Espírito Santo. Ladainha de Nossa Senhora. Saudação a Nossa Senhora.
Salve Maria! Entramos agora na primeira semana dos exercícios espirituais, no conhecimento de si mesmo.